Talvez você que está aqui hoje pense, é só mais um chá, é um dia normal, só mais um culto de mulheres. Eu quero dizer para você que para Jesus não é só mais um chá, porque Jesus tem um propósito na tua vida e é por isso que você está aqui. E eu creio que você vai sair daqui transformada, para transformar outras vidas, amém? Amém. Para nós termos uma transformação verdadeira, queridas, existem alguns passos que eu quero apontar através desta palavra. O primeiro dele é os obstáculos que há durante o caminho. No início do texto que nós lemos diz assim, que Jesus, ele deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ele queria ir até a Galileia. Para ir até a Galileia haviam 3 caminhos. Um caminho mais longo, um caminho médio e um caminho mais curto. Só que o caminho mais curto era o caminho que os judeus não usavam de jeito nenhum, porque eles precisavam passar por Samaria. E eles tinham um ódio mortal do povo samaritano. Mas Jesus, ele diz lá no 4, ele teve que passar por Samaria. Porque havia um propósito da parte dele, então ele escolheu propositalmente o caminho que nenhum judeu usava. Ele escolheu esse caminho porque ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. O primeiro obstáculo enfrentado aqui por Jesus é que naquela época os judeus eles não podiam falar com os samaritanos. Eu só preciso contextualizar para você entender bem rapidinho. Eles não conversavam por quê? Porque lá no Antigo Testamento nós sabemos que o povo de Israel era o povo escolhido, teve 3 reis, Saul, Davi, Salomão. Depois da morte de Salomão, Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte passou a ser, 10 das 12 tribos passaram a ocupar o reino do norte. E a capital do reino do norte era Samaria. Vocês já vão entender por quê. A capital era Samaria. Só que o que aconteceu que havia um outro rei muito maldoso, que naquela época era cruel, e ele conquistava as cidades, ele entrava nas cidades, devastava as cidades e levava o povo cativeiro, que era o povo assírio. Então o rei da Síria invadiu o reino do norte, Samaria, levou o povo de lá cativeiro para si, e alguns poucos que restaram na cidade de Samaria foram agregados com estrangeiros, com gentios, com outros tipos de povos, porque o rei da Síria ele já havia sitiado várias cidades, vários reinos. Então digamos que virou uma bola de neve, tinha todos os tipos de povos misturados naquele lugar. E então os que eram para ser judeus, que eram até então o reino do norte, se casaram com pessoas de outros povos, com estrangeiros. E isso fez com que a fé deles mudasse. Eles não mais criam no mesmo Deus de Israel, mas eles passaram a crer em outros deuses, conforme os estrangeiros e os outros povos criam. Então o que aconteceu? O povo judeu que foi levado cativo para o cativeiro permaneceu firme na sua fé. Mas aquele povo que foi misturado com os outros mudou. Estava agora em relação com outras pessoas, tinha se dado em casamento com outros povos e não mais era o povo judeu como Deus havia chamado para ser. Então o povo judeu passou a ter raiva do povo samaritano, porque o povo samaritano para eles era um povo imundo. Naquela época jamais um judeu podia ser visto falando com um samaritano, porque isso significava que ele seria imundo também por conversar com o samaritano. Então vocês vejam bem que Jesus, ele veio para quebrar todas as regras, quebrar todas as normas, tudo aquilo que era cultura naquela época, ele veio para mudar tudo isso, porque ele decidiu ir pelo caminho que passaria por Samaria, e ele decidiu conversar com uma mulher samaritana. Glória a Deus, esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que Jesus enfrentou foi que ele conversou com uma mulher. Naquela época também não se podia homens serem vistos conversando publicamente com mulheres. Não podia de forma alguma. Isso era muito escandaloso. Mas Jesus, mais uma vez, quebrando paradigmas, senta-se a sós,
porque os discípulos foram comprar pão, ele senta para conversar com uma mulher. E o terceiro obstáculo nesse primeiro ponto é que Jesus pediu para que os discípulos fossem buscar comida em Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. Era uma cidade dos samaritanos e significa cidade dos bêbados. E Jesus mandou eles comprar pão justamente nessa cidade, onde para eles naquela época o pão de lá seria imundo, porque provinha de um lugar que havia pessoas imundas. Jesus venceu 3 obstáculos para chegar até aquele poço e conversar com aquela mulher. E eu quero te perguntar, você olhando assim essa história, será que era provável a olhos humanos esse encontro? Esse encontro foi muito improvável. E a pergunta é, qual obstáculo hoje te impede de chegar diante de Jesus? Quais obstáculos impedem de você dar um passo e ir pelo caminho que o Senhor está te chamando para ir? Qual obstáculo te impede de numa hora que você nem imagina o Senhor querer um tempo para conversar com você? Jesus, ele venceu todos esses obstáculos para sentar naquele poço, para conversar com aquela mulher. Então o primeiro ponto são os obstáculos que Jesus enfrentou durante aquele caminho. O segundo ponto, que agora nós vamos começar a entrar na mensagem, é o presente que está por trás do encontro. Se você quiser manter tua Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo, porque o texto ele é longo e eu vou lendo conforme houver necessidade. No versos 10 diz assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Jesus então ele chega e conversa com aquela mulher, pede água para ela de uma forma muito improvável. Eles começam a desenvolver ali uma conversa e a mulher está sem entender nada. Nós podemos notar nas palavras dela que ela não estava entendendo nada, ela estava simplesmente focada na água que ela tinha ido buscar. O objetivo era esse: eu vou buscar água, faço isso todo dia, então eu estou indo buscar água. O que esse homem quer comigo? O que ele está falando comigo? Talvez ela estava sem entender provavelmente nada. E às vezes somos assim, meninas. Às vezes nós também somos assim. Às vezes Jesus está querendo falar conosco. Jesus às vezes está dizendo, tem um presente para você ali na frente. Mas nós, a nossa cegueira ou a nossa falta de fé, que só consegue enxergar o que está ao nosso redor, nos impede de conquistar aquilo que Deus tem lá na frente para a nossa vida. Às vezes nós temos medo, às vezes nós temos insegurança, porque nós não conseguimos ver como Deus vê, mas nossa visão é muito limitada diante de nós, é apenas o que está ao nosso redor. E assim aquela mulher, ela estava só focada na água e ela não fazia ideia. Jesus disse, se ao menos você soubesse o que eu tenho para você. Jesus, ele tinha água, uma água de vida eterna, mas ela não estava entendendo. E aí lá no versos 13, 14 e 15 diz assim: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então a mulher vai dizer, por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Ela entende que havia uma água, ela diz sim ao chamado de Jesus, mas ela ainda não compreende que água é essa. Porque na cabeça dela, se o Senhor me der essa água, eu nunca mais preciso vir aqui, então tá tudo certo. Ela só estava pensando nisso, que ela não ia mais precisar ir até o poço buscar água. Ela não estava compreendendo o presente que o Senhor Deus, o Senhor Jesus tinha para dar para ela através daquele encontro que eles estavam tendo naquele momento. E eu quero dizer que há um presente para você, muito maior do que você pode imaginar. Só que você precisa se permitir ser transformada pelo Senhor. Permitir um encontro verdadeiro com Ele. Aceitar essa água da vida
para que de fato Ele possa entrar no teu coração e transformar a tua vida. Jesus, quando Ele se apresenta como a água da vida, Ele está se apresentando como o doador, aquele que dá a vida. E nós sabemos que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, mas aquela mulher, ela ainda não sabia. E é isso que Jesus está dizendo para nós: ei, eu tenho vida para você. Eu tenho uma nova história para você. Os teus problemas, o que você está passando, o que você está vivendo, esquece. Esquece que você veio no poço buscar uma água física. Eu, Jesus, tenho vida e vida em abundância para a sua vida. Então nós vamos entrar agora no terceiro ponto. O primeiro, vou recapitular, os obstáculos que Jesus enfrentou para chegar até a transformação. O segundo, o presente que há por trás do encontro. E o terceiro, o confronto que gera transformação. Porque é necessário trazer à tona o pecado para que nós possamos ser curadas. Então no versos 16 diz: vá buscar o seu marido. Agora, querida, chegou o ponto crucial desse encontro de Jesus com essa mulher. A conversa estava muito gostosa, né? Eu sou aquele que tem vida, se você beber dessa água nunca mais vai ter sede, você não vai mais precisar vir aqui buscar água, estava tudo ok. Mas agora Jesus vai lá e toca na ferida daquela mulher. Vá buscar o seu marido. O texto segue dizendo que ela responde que ela não tem marido. Jesus diz: disseste bem, que já tiveste 5, e o que você está agora não é teu marido. Pensa no confronto. Você está com uma ferida aberta, e Jesus vai lá e toca na ferida, e dá uma apertadinha ainda. Ou você não vai lá e coloca metiolate daqueles de quando a gente era criança, que ardia. Hoje em dia não arde mais, né? Mas na minha época ardia. Dói para tratar uma ferida, dói para curar uma ferida, mas é necessário. Faz parte da transformação que Jesus tem para as nossas vidas. E por isso Ele falou: vá buscar o seu marido. Essa mulher, queridas, provavelmente ela era muito ridicularizada naquela época. Provavelmente ela sofreu um preconceito muito grande, porque convenhamos que nós não ia querer ter uma amiga que já tinha casado 5 vezes e que agora está com mais um cara que não é marido. Soa meio estranho. Então você imagina o quanto essa mulher não sofria de preconceito naquela época, o quanto ela não foi retirada da sociedade. Tanto que ela foi buscar água ao meio-dia. Quem vai buscar água ao meio-dia? Não havia mais ninguém naquela fonte, só ela e Jesus. Porque não é normal alguém buscar água ao meio-dia. Ao meio-dia é normal alguém estar em casa fazendo comida para o seu marido, para a sua família. Mas ela vai naquele momento provavelmente porque era o momento que ela sabia que não ia encontrar ninguém. Que ela não ia precisar passar mais uma vez por aqueles olhares de preconceito, por palavras talvez duras que podiam vir sobre a vida dela. Então ela escolhe aquele momento. Mas é fato que Jesus queria tratar ela. E algo que me chamou muita atenção quando eu estava estudando a história dessa mulher é que naquele momento, quando Jesus pergunta do marido, ela foge. Ela não foge. Ela responde: eu não tenho marido. Isso me ensina que nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante do Senhor. Esse processo de transformação, para nós sermos mulheres transformadas que transformam, nós precisamos reconhecer o pecado que está em nosso coração. Nós precisamos dizer: não, Jesus, é verdade. Está errado aqui, está errado ali, eu preciso ser curada, eu preciso ser transformada porque está tudo errado. E essa mulher, ela não fugiu, ela podia ter fugido, ela podia ter ignorado Jesus, ou ela podia ter mentido porque ela não sabia com quem ela estava falando ainda, ela não tinha essa noção. Ela podia simplesmente dizer: meu marido está lá em casa, está lá dormindo. Mas ela disse: eu não tenho marido. Ela sabia que precisava ser transformada e ela se permitiu ser transformada. E Jesus, Ele quer isso de nós também. Só que muitas vezes nós fazemos o contrário dessa mulher. Nós fugimos. Quem gosta de passar por confronto? Ninguém gosta.
Nós não gostamos de ouvir ninguém falando para nós que nós estamos errada, que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Nós não gostamos. Dificilmente alguém vai me dizer que gosta. Eu não gosto nem quando o anjo não precisa me corrigir. Não é bom, não é nem um pouco legal o confronto. Mas é necessário. É necessário para que a gente mude e seja transformada por Jesus. Só que pelo fato de nós fugirmos, pelo fato de nós não querermos esse confronto com Jesus, muitas vezes nós não conseguimos chegar ao processo final dessa transformação. Porque no meio do caminho nós fugimos. Estava tudo bem, eu venho na igreja, eu falo com Jesus, eu bato palma, eu canto. Está tudo lindo e maravilhoso. Até o dia que um pastor ou alguém sabe aqui e diz, você é pecador. Aquilo que você está fazendo assim, assado é errado. Você precisa se arrepender. Aí é mais fácil, eu vou embora, nunca mais piso na igreja, nunca mais quero saber de Deus, porque ficam falando das minhas coisas ruins, eu não preciso disso, eu não quero isso. E aí nós às vezes até culpamos o próprio Deus. Só que ao contrário, essa mulher, ela se permitiu ser curada, ela se permitiu ser transformada. E foi por isso que ela não fugiu, foi por isso que ela ficou exatamente ali. E quando Jesus faz essa pergunta e ele fala para ela ir buscar o marido, é como se Jesus estivesse dizendo assim, você quer ser curada? Você quer beber mesmo da água que eu tenho para te oferecer? Porque para você beber dessa água, você precisa enfrentar esses problemas, se arrepender deles e deixar eu curar a sua vida, eu curar o seu coração. E é a mesma pergunta que Jesus faz para nós nessa noite. Você está disposta, querida, a dizer, Senhor, de fato eu sou pecadora, eu tenho errado aqui, 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 eu preciso ser transformada, eu preciso que o Senhor trate a minha ferida, por mais que doa, eu preciso que o Senhor me trate. Por mais difícil que seja, você está disposta, você quer, assim como essa mulher, dizer, sim, Senhor, eu quero ser curada, eu quero deixar o meu pecado, eu quero abandonar as maus práticas e viver uma nova vida no Senhor? É a pergunta que Jesus nos faz nessa noite. E aí, no decorrer do texto, a conversa segue. Ela questiona Jesus sobre a verdadeira adoração, qual era o lugar certo para adorar, se adorava no Monte Gerizim ou se adorava em Jerusalém, porque lembra do contexto? O povo judeu foi separado, né, dos samaritanos. O povo judeu agora adorava em Jerusalém e o povo samaritano adorava no Monte Gerizim. E continuava essa briga ainda entre os dois povos de qual era o lugar certo para adorar. E é quando ela questiona Jesus, e Jesus vem mais uma vez de uma forma muito improvável dizendo, não importa se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim, se é na tua casa, se é na igreja, se é em Erval Velho, se é em Erval do Oeste, se é em Joaçaba. O que importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. O que Jesus quer de nós, queridas, é um coração que seja transparente diante dele, seja curado, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E você jamais vai conseguir entregar uma adoração em espírito e em verdade diante do Senhor se o seu coração não for curado, se as suas feridas não forem tratadas. Você até pode vir aqui, erguer a mão e cantar, mas o Senhor vai receber somente o seu louvor de verdade quando você permitir que Ele entre no teu coração e que Ele te transforme de dentro para fora. A única forma de nós adorarmos Ele em espírito e em verdade é quando nós entregamos as nossas vidas para Ele. E esse é o nosso quarto e último ponto. Transformadas para transformar. No momento, aquela mulher não sabia quem era Jesus, que aquele homem era Jesus. Ela ainda estava preocupada com aquela água física. Ela ainda não tinha conhecimento. E aí eu me perguntei, quando eu li esse texto, por que será que Jesus lá no começo, não começou, né, quando sentou lá na fonte, lá no poço, não falou, sou Jesus, aquele que veio para salvar o mundo. Sou Jesus, aquele que vai transformar teu coração. Sou Jesus, aquele que vai fazer com que você tenha isso, com que você tenha aquele outro. Ele não fez isso por quê, queridas? Porque Jesus, Ele cria relacionamentos conosco.
E diferente do que todas as outras pessoas provavelmente fizeram, que era julgar a vida daquela mulher, Jesus criou um relacionamento com ela, para daí agora chegar diante dela e dizer: ei, eu sou Cristo. Sabe aquele Messias, aquele profeta que vocês estão esperando há tantos anos, que vocês ouviram falar há tanto tempo? Sou eu. Eu estou aqui diante do Senhor, diante de Ti, nesse momento, diante da Tua presença, e eu quero de fato mudar a sua vida. E então no versos 28 diz assim que a mulher, ela saiu correndo, ela deixou o cântaro de água e ela saiu correndo, voltou para o povoado para anunciar. Vamos ler o 28. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venha ver, um homem me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Notem que aqui uma chave mudou. Ela deixou o cântaro de água. A água física não era mais importante para ela nesse momento, porque ela compreendeu que ela estava diante daquele que era o doador de vida, daquele que queria transformar ela por completo e que estava conversando, aceitando ela exatamente da forma como ela era. Mesmo tendo 6 homens que não eram maridos, 5 passados e um agora que não era marido, mesmo assim Jesus senta com ela para conversar. Mesmo assim Jesus está ali com ela dizendo: eu sou o Cristo que tenho vida eterna para você. Nesse momento a chave vira na cabeça daquela mulher, no coração dela, e ela deixa o cântaro para trás. Porque já não importa, queridas, já não importa a água que eu fui buscar, que ela foi buscar. Já não importa o que você veio buscar, talvez nessa noite uma bênção específica. Se você entender que Jesus tem vida para você, que Jesus tem cura para a tua alma, que Jesus quer transformar você de dentro para fora, para que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Essa mulher, ela entendeu, ela compreendeu naquele exato momento que não importava a água, que ela precisava simplesmente voltar para aquele povoado e falar de Jesus. E aí uma mulher que outrora sofria preconceito, uma mulher que outrora era desprezada, que provavelmente não tinha voz nenhuma naquele povoado, agora ela chega gritando que ela falou com Cristo, e as outras pessoas ouviram. As outras pessoas pararam para ouvir o que aquela mulher pecadora, provavelmente adúltera, pelo que nós vemos na palavra, eles pararam para ouvir. Eles ouviram. Por quê? Porque ela estava transformada. E é justamente aqui o nosso ponto. Quando nós somos transformadas por Deus, nós podemos transformar outras vidas. Aqui o povo escutou, o povo deu ouvidos a ela, porque algo havia mudado nela. A transformação interna foi visível, que as pessoas deram ouvidos para a sua palavra e correram até Jesus para ver se era mesmo o Cristo que estava lá. Então, queridas, muitas vezes nesse processo doloroso, muitas vezes nós não acreditamos que vamos conseguir de fato passar por toda essa transformação, nós choramos, muitas vezes nós nos desesperamos. Eu não sei, a Bíblia não me fala o que essa mulher passou durante a sua vida, não me traz em detalhes os preconceitos, os choros, os dias que ela precisou ficar sozinha com Deus no quarto, que ela precisou chorar, que ela precisou gritar, os dias que ela precisou ficar sozinha porque ela não tinha ninguém. A Bíblia não me fala isso. Mas nós sabemos que no nosso processo, na nossa caminhada, muitas vezes nós queremos nos trancar num quarto e nós queremos ficar lá chorando e nós não queremos ver ninguém porque nós não aguentamos mais enfrentar determinadas situações da nossa vida. Porque nós já não aguentamos mais a pressão, o preconceito que as pessoas têm falado. Esse processo ele é doloroso, mas ele faz parte, o choro faz parte do processo de transformação. E nós precisamos entender que sendo transformadas nós vamos poder transformar a vida das outras pessoas. Aí lá no versos 39 diz assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher falou.
muitas pessoas do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher falou. Ela foi transformada a tal ponto que ela passou a ser agora um agente de transformação na vida daquelas pessoas. E ela fez Cristo conhecido naquele lugar. Ela fez Cristo conhecido naquele povoado de Sicar, onde antes era um lugar imundo, onde antes era um lugar que os judeus jamais estariam. Agora o próprio Cristo está lá. Agora o próprio Cristo passa 2 dias com eles ensinando mais da palavra, que é o que o texto segue nos dizendo. O próprio Cristo, ao transformar a vida de uma única mulher, enfrentando os obstáculos que ele enfrentou, oferecendo o presente que ele ofereceu naquele dia, curando as feridas dela, agora usa de uma única mulher para salvar um povoado. Uau! Minha mãe falou no começo que uma mulher de salto alto é muito bonita, é elegante, mas uma mulher de joelho, ela tem um poder em Deus. Queridas, Jesus nos chamou para transformar primeiro a nossa vida, para depois nós transformarmos a vida de outras pessoas. Eu quero encerrar falando bem rapidinho sobre uma transformação que provavelmente você já ouviu falar, que é a metamorfose que acontece na vida de uma borboleta. Quando eu estava estudando esse texto, Jesus me levou à vida da borboleta. E a borboleta, ela passa por 4 estágios. E nós falamos nessa noite de 4 estágios. E olha só como a palavra do Senhor é linda. A borboleta, antes de ser uma borboleta, ela é uma larva que fica dentro de um ovo. E lá dentro desse ovo, ela ainda não faz ideia do que ela vai se tornar lá fora. Ela é simplesmente uma larva. Provavelmente aquela mulher samaritana se sentia assim. Uma larvinha insignificante, que não tinha valor algum. E dentro daquele ovo, aquela larva precisa começar a vencer alguns obstáculos, que foi o nosso primeiro ponto. Nós precisamos vencer os obstáculos no caminho. Aquela larva precisa começar a crescer dentro daquele ovo, se desenvolver, se alimentar das substâncias que tem lá dentro para se manter viva. E então ela começa a romper a casca daquele ovo para poder ir para fora. São obstáculos que ela precisa vencer, que ela precisa passar para se transformar, para começar o processo de transformação na vida dela. E foi exatamente isso que Jesus fez quando ele sentou naquele poço. Ele quebrou todos os obstáculos, ele quebrou todos os paradigmas, porque ele já sabia o valor que aquela larva tinha. O valor que aquela mulher, outrora tida como imunda, o valor que ela tinha diante do Senhor. Então a larva sai de dentro do ovo e agora ela não é mais uma larva, ela já é uma lagarta. Não sei se você já viu lagarta, mas pra mim é um bicho nojentinho que eu não gosto. Tem uns que tem uns pelinhos que se você encostar ela queima, ela machuca. Elas têm de várias cores, algumas inclusive elas até se transformam na cor do ambiente para ficarem camufladinhas ali para enganar a gente. Eu particularmente não gosto dela, mas ela é uma larva, agora ela é uma lagarta. Começou a melhorar um pouquinho, né? Nesse processo de transformação. E então, quando ela se transforma nessa lagarta, ela começa a se desenvolver mais, a crescer, a tomar uma forma. E no estudo que eu fiz, ela pode ficar até 8 meses, olha quanto tempo. Até 8 meses como uma lagarta, por aí. 8 meses é tempo, né? Às vezes o processo que nós estamos esperando em Deus, a transformação que nós esperamos em Deus, a gente quer que aconteça assim, né? Num estalar de dedos. Mas um dia alguém me falou que há diferentes tipos de árvore e cada árvore dá o fruto num tempo determinado. Tem árvore que dá fruto no primeiro ano que planta, tem árvore que dá fruto depois de 5 anos, tem árvore que dá depois de 10, mas tem uma árvore lá em Belém do Pará que ela produz só depois de 20 anos.
Será que nós estamos dispostas a esperar 8 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos para alcançarmos aquilo que buscamos diante do Senhor? Nessa fase, ela não está nem perto de ser aquela borboleta linda, maravilhosa que nós conhecemos, né? Ela é um animal ali meio desprezado. E o segundo ponto que nós falamos, qual foi? O presente que está por trás do encontro. Ela não imagina, essa lagarta não imagina o presente que ela vai ter lá na frente. Ela não imagina aquilo que vai ser transformado. E nós, quando estamos nesse processo, nessa fase de lagarta, provavelmente nós não imaginamos o presente que tem lá na frente nos esperando. Aquilo que Deus tem para fazer em nós lá na frente, daqui a pouquinho. Talvez 8 meses como essa lagarta, talvez 1 ano, talvez 2 anos, talvez 10 anos, ou talvez 20 anos como aquele fruto. A mulher do fluxo de sangue foi 12. Cada coisa tem o seu tempo determinado. Mas assim como aquela mulher samaritana que foi desprezada, essa lagarta também era, e ela não fazia ideia do presente, daquilo que ela iria ser transformada. Enfim, ela passa os 8 meses como lagarta, e então ela vai para o terceiro estágio, que é o estágio do casulo. A própria lagarta começa a tecer ao seu redor um fio de seda, e esse fio ele é feito de uma forma tão perfeita e vai preenchendo tudo nela, até que ela fica totalmente dentro daquele casulo, imóvel, paralisada, ela não consegue sair de lá. Só que convenhamos que o casulo não é nem um pouco confortável. E aqui vem o nosso terceiro ponto, que é... Oi? O confronto, muito bem. Quando nós estamos dentro do casulo, nós estamos sendo confrontadas. Será que vai dar certo? Será que eu vou sair daqui? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que a minha vida agora se resume nesse casulo? É onde nós começamos a ser confrontadas e precisamos esperar em Deus, para que Ele continue nos transformando, para sairmos daquele casulo e chegarmos até o final, então, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. No casulo, geralmente, nós somos forjadas. E sempre no momento de deserto, é quando o Senhor mais forja o meu caráter. É quando o Senhor mais fala comigo e me mostra que eu não sou nada, que eu sou totalmente dependente dEle. Que Ele mostra os meus pecados, mostra as minhas feridas e mostra o que eu preciso ser transformado. E é exatamente assim, esse casulo para aquela lagarta. Ela vai se transformar em algo, mas ela ainda não se transformou e ela precisa se manter ali, imóvel, esperando o tempo de sair. Aquela mulher samaritana, quando ela foi confrontada, como nós falamos, ela podia ter fugido, mas ela ficou no casulo. Ela aceitou o confronto da parte de Deus, da parte de Jesus, se permitiu ser curada. E então, depois de passar essas 3 semanas, ou talvez mais tempo, dependendo de cada espécie da lagarta, acontece a fase mais linda e a mais esperada. Aquela seda vai se rompendo e ela sai lá de dentro como uma linda e bela borboleta. Borboleta é algo que nós gostamos de ver, achamos linda, achamos ela... Eu amo bater foto de borboleta, tem cores diversas, tem uma que tem um número. Amava aquela borboleta que tinha número, cada detalhezinho dela. Aqui agora ela já é uma coisa bonita, mas a lagarta eu não queria, mas a borboleta sim. Por quê? Quando o processo se termina, quando o processo de transformação se encerra, nós estamos lindas, maravilhosas diante do Senhor. E aí nós podemos curar outras pessoas. E aí, olha como é lindo o que diz no estudo. A borboleta adulta, ela sai dali, já pronta para voar. A larva não voava, a lagarta não voava, dentro do casulo também muito menos ela podia voar. Mas agora que ela passou por todos os processos de transformação, então ela é livre para voar, para ela ir até o povoado e falar de Jesus, para ir até no vizinho e falar, olha o que Deus fez comigo, Deus transformou a minha vida. Agora nós somos uma borboleta nesse estágio e nós somos livres para voar. E mais que isso, queridas, na fase de larva, na fase de lagarta,
ela não podia reproduzir. Mas na fase de borboleta, ela já pode reproduzir e ter outras borboletas. Como é lindo, né? Aquilo que o Senhor faz. Quando Deus falou comigo nessa transformação da borboleta, eu pensei, uau! Nos outros estágios não podia haver reprodução. Quando eu sou uma lagarta, eu não consigo reproduzir outra lagarta. Mas quando eu sou uma borboleta, eu posso reproduzir outras borboletas. Então, se eu sou uma mulher transformada, eu posso reproduzir essa transformação na vida de outras pessoas. Porque eu já passei pelos estágios que eram necessários para que eu me tornasse uma borboleta hoje. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Teve um dia que eu me senti como essa mulher, sabe? Desprezada, me sentia feia, me sentia mal amada. Mas teve um dia que eu saí da minha casa muito mal, muito desesperada. E eu mal podia imaginar que naquele dia Jesus tinha um encontro comigo. Eu mal podia imaginar que naquela rua o Senhor Jesus estaria passando por ali. Assim como foi necessário ele passar por Sicar. Foi necessário que naquele dia ele passasse naquela rua que eu estava, chorando, desesperado, para dizer o quanto ele me amava e o quanto ele queria transformar a minha vida e transformar a minha história. Quando eu entendi esse amor de Jesus, então eu fui para o casulo, assim como a borboleta. E lá o Senhor começou a tratar, a trabalhar dentro de mim tantas coisas que precisavam ser curadas, que precisavam ser transformadas. Doía, sabe? Doía muito. Mas quanto mais eu falava com o Senhor, quanto mais eu me aproximava do Senhor, mais Ele me dizia o quanto eu era errado, o quanto era falha, o quanto eu precisava dessa transformação. E teve uma vez nessa caminhada que eu tentei fugir. Senão esse negócio de Deus não é comigo, eu vou por outro caminho, eu fugi da presença do Senhor. Mas aí mais uma vez, lá estava o Senhor para me dizer, ei filha, assim como a galinha tem os seus pintinhos debaixo das suas asas, é assim que eu quero você na minha vida, na minha presença, debaixo das minhas asas. E o Senhor continuou esse processo de transformação e tem continuado dia após dia na minha vida. Eu não sei se você se identifica talvez com algo, sabe? Eu não sei a tua caminhada até aqui como foi, se foi boa, se foi difícil, se foi de sofrimento. Eu não sei qual estágio que talvez você esteja passando, vivendo nesse exato momento. É necessário que Jesus passe por Joaçaba. É necessário que Jesus passe por Erval do Oeste, por Luzerna, por Erval Velho. É necessário que Ele se sente contigo e comece a ministrar em teu coração. Para que você possa ser curada, para que você possa ser transformada. E assim como aquela borboleta, poder ao final de tudo, em liberdade, poder falar do amor de Jesus a todos que estão à sua volta, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja no momento mais difícil, que é o momento do casulo, que é o momento do confronto. Mas não desista, querida, não desista. Pois é agora, nesse momento de confronto, que Jesus quer curar você. Que Jesus quer transformar você numa bela, linda e maravilhosa borboleta que vai ser livre para adorar em espírito e em verdade ao nosso Deus. Por isso a palavra do Senhor é: se mantenha firme, confia, porque eu que estou aqui falando contigo sou o Cristo e eu sou o doador de vida, aquele que tem vida para você, aquele que quer transformar a tua história, aquele que quer mudar a sua vida completamente. Mas essa transformação ela acontece de dentro para fora. Uma coisa eu te peço, vem me transformar, vem transformar a minha vida, eu te peço, Jesus.